Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui nesse novo ano, né, com uma grade de programação excelente do GPOST TV. Para quem não conhece, eu sou o professor Frederico Costa e esse é o professor Antônio Marcondes. E nós estamos aqui para uma reflexão que será feita pelo camarada Marcondes, que é sobre uma coisa muito importante atualmente, que é a questão do Estado, né? E ele vai fazer a discussão a partir das reflexões, né? Vai ser uma discussão, claro, inicial, do filósofo húngaro, né? Istvan Mészáros, né? Ou Mészáros, né? Conforme se queira dar, né? O enfoque, né? Linguístico, tá bom? Então, com a palavra o Marcondes, eu quero dizer assim, vocês que gostaram dos nossos vídeos, dê um ok, né? Dê um joinha, né? Indiquem, certo? E também uma coisa muito importante, se inscreva no nosso canal. E nesse ano de 2023, teremos muitas, mas muitas novidades, muitas reflexões, muitos debates e muitas lives. Então, Marcondes, por gentileza, pode iniciar a sua reflexão. Obrigado, Fred. Olá a todos e a todas. Meu propósito nesse vídeo é trazer algumas reflexões acerca do problema do Estado em Istvan Mészáros, sobretudo no seu livro A Montanha que Devemos Conquistar. Bem, inicialmente eu gostaria de destacar que nesse livro de Mészáros, A Montanha que Devemos Conquistar, reflexões acerca do Estado, o filósofo marxista húngaro desenvolve uma contundente crítica teórica acerca dos fundamentos históricos conceituais do Estado. A reflexão de Mészáros busca evidenciar que o problema mais candente com o qual a humanidade se depara hoje é o da possibilidade concreta de suplantação do Estado em sua totalidade orgânica, mediante uma tomada de posição político-social consciente que vise a tomada do Estado e sua consequente destruição, ou, necessariamente, como diz Mészáros, o seu fenecimento, o fenecimento do Estado. Bem, o Estado moderno, ancorado sob as bases da ordem sociometabólica de reprodução material do capital, desempenha um papel determinante na totalidade das funções reprodutivas da sociedade, desde os processos produtivos materiais elementares até o âmbito da cultura e suas mediações em geral. Né? Para o filósofo marxista húngaro, portanto, a verdadeira questão reside no fato de que a própria natureza dos processos de tomada de decisão das formações estatais sob a égide do capital, historicamente constituídos, representa apenas um paradigma de sobreposição alienada. E por isso mesmo, só uma base sociometabólica substancialmente diferente pode significar concretamente a superação dos processos de tomada de decisão global da ordem social vigente. Né? Ou seja, as formações estatais do sistema do capital, fundadas em determinações estruturais orgânicas, nunca seriam capazes de cumprir suas funções corretivas e de estabilizações requeridas sem sobrepujar-se a todas as resistências encontradas como um corpo alienado por excelência de tomada de decisão global, diz Mészáros, né? Nesse sentido, para o autor,
longe de se constituir alguma anarquia sem lei, a alternativa socialista está fundamentalmente preocupada em defender uma concepção geral e a consolidação prática de um modo qualitativamente diferente de intercâmbio social. A maior preocupação hoje, para Mésaros, é que, na prática, as leis instituídas pelas formações estatais do capital, na sua base materialmente antagônica de seus próprios microcosmos constitutivos, seja no âmbito local ou global, não podem funcionar e realmente não funcionam. Ela funciona, afirma Mésaros, de fato, mas tão somente ao impor-se como força, ou lei do mais forte, emergindo e preponderando como uma determinação impositiva, validada pelo Estado, em contraposição a toda forma de relutância em potencial. Entretanto, a despeito de todas as investidas de eternização ahistóricas do Estado, a imposição da lei do mais forte sobre o conjunto da sociedade não pode ser uma tônica constante. O momento crucial, diz Mésaros, advém quando os limites absolutos do sistema do capital são ativados em uma forma historicamente determinada, comprometendo a viabilidade das correções necessárias das formações estatais do sistema em todas as suas formas dadas e imagináveis. Mésaros destaca no seu livro, no outro livro, o Para Além do Capital, que esses limites absolutos são especificamente típicos apenas para o sistema do capital, devido às determinações mais penetrantes de seu modo de controle sociometabólico. Ele salienta que é preciso fazer a ressalva de que não devemos imaginar que o incansável impulso do capital de transcender seus limites deter-se-á de repente com a percepção racional de que agora o sistema atingiu seus limites absolutos. Ao contrário, o mais provável é que se tente tudo para lidar com as contradições que se intensificam, procurando ampliar a margem de manobra do sistema do capital, em seus próprios limites estruturais. Diante do fato de que a mais problemática das contradições gerais do sistema do capital é a existente entre a impossibilidade de impor restrições internas a seus constituintes econômicos e a necessidade atualmente inevitável de introduzir grandes restrições. Qualquer esperança de encontrar uma saída desse círculo vicioso, nas circunstâncias marcadas pela ativação dos limites absolutos do capital, deve ser investida na dimensão política do sistema, Ou seja, igualmente não pode haver dúvida de que o sucesso ou não desta ação corretiva, apesar de seu caráter evidentemente autoritário e de sua destrutividade, vai depender da capacidade ou incapacidade da classe trabalhadora de rearticular o movimento socialista como empreendimento verdadeiramente internacional. Ou seja, para Mésaros, essa é uma questão fundamental, a participação efetiva, ou melhor dizendo, a organização efetiva da classe trabalhadora, no sentido de propor concretamente a alternativa de tomada do poder do Estado burguês, no sentido de destruí-lo, fazendo-o fenecer, com o objetivo de, portanto, estabelecer novas relações econômicas, sociais, políticas, que superem os imperativos, da sociabilidade da mercadoria, no sentido que Mésaros diz aqui nesse texto. Então, nessa polêmica sobre o Estado,
constituído na base sociometabólica da reprodução material do capital, o Mésaros assegura que os estados do sistema do capital não são, de forma alguma, inteligíveis em e por si mesmos, né? Mas apenas como complementaridade corretiva necessária para os defeitos estruturais de outras formas incontroláveis de seu modo, orientado para a expansão e reprodução sociometabólica, né? Ou seja, a acumulação e a reprodução cada vez mais ampliada da maximização dos lucros do capital advindos da exploração da força de trabalho alienada, né? Ou seja, esse imperativo estrutural de expansão pode ser impulsionado pelo bem-sucedido processo de acumulação apenas durante o tempo em que ele puder prevalecer em seus termos materiais e de referência, confrontando a natureza sem destruir a própria humanidade. As palavras de Mésaros, isso significa que os limites insuperáveis das formações estatais estabelecidas não residem simplesmente em um nível politicamente corrigível, né? Não adianta só reformas, né? Ou seja, é necessário a suplantação dos mecanismos constitutivos do poder político do Estado, né, que legitima, como vai dizer Marx, a classe detentora dos meios de produção, que é a burguesia, né? Mas nos limites absolutos, né, do modo de produção capitalista, né, em última instância, diz Mésaros, ele é suicida, né, com que o capital exerce o controle sociometabólico, ativado, né, vai dizer ele, através da crise estrutural do sistema em geral, que no caso o Mésaros destaca, que eclodiu na década de 70, né, com a crise do petróleo, né, dos países produtores de petróleo, e que essa crise ela vem se desdobrando, né, desde então, e provocando situações de crise que só demonstram, né, as consequências deletérias que o sistema, portanto, né, traz para a humanidade, né, ou seja, a destruição da natureza, a alienação cada vez mais gritante, né, do problema do desemprego, o desemprego estrutural, né, o esgarçamento das relações sociais, a pauperização da classe trabalhadora e a inevitável iminência, né, da instabilidade sobre os regimes democráticos, né, no mundo contemporâneo. Enfim, nesse sentido, é oportuno reiterar que a oposição real, que deve ser constantemente ratificada, é entre a lei autonomamente determinada pelos sujeitos sociais, em liberdade de associação em todos os âmbitos de sua vida, desde as suas atividades produtivas mais concretas até as mais elevadas exigências regulatórias de seus processos de tomada de decisões sociais e culturais em gerais, né? E a lei sobreposta acima deles, né? Ou seja, através da codificação apologética da relação de forças estabelecido por um órgão independente, por mais democrático que esse órgão seja, no sentido de legitimação do Estado, as circunstâncias, né, e situações em que o conjunto da classe trabalhadora se vê, né, com a necessidade de se organizar cada vez mais nesses diferentes espaços que o Mésaros aqui destaca, para o filósofo marxista húngaro, né, um ponto de partida, né, necessário para essa que ele chama, né, de tomada de decisões político-sociais globais, ou seja, a nível mundial, né, a nível internacional, né, conjunto da classe trabalhadora em todos os países do mundo, né, tem, né, a possibilidade concreta, portanto, de engendrar
processos que podem, sim, apontar para a superação do sistema, né? Ou seja, uma alternativa socialista autêntica, ela sempre tem que apontar para a superação do Estado burguês e consequentemente, todos os mecanismos que integram o seu funcionamento, né? Desde o sentido econômico ao sentido ideológico, né? Essas leis impostas pelo sistema do capital, com todas as suas modalidades coercitivas, né? O Estado capitalista, né? O Estado burguês, ele tem a opressão como a opressão da classe trabalhadora como um mecanismo de justificação e perpetuação da sua forma de sociabilidade, né? Então, só podem ser rechaçadas em razão de uma ordem sociometabólica ou uma ordem metabólica socialista substantivamente equitativa, né? O socialismo pressupõe a equidade social, fundada na forma de microcosmo produtivo no qual os sujeitos sociais possam livremente definir a lei para si mesmos, né? Ou seja, uma autogestão do trabalho, né? Uma organização cooperativa dos setores do trabalho, colocando como centro os interesses e as necessidades, né, dos produtores da riqueza social, né, que são os trabalhadores. Porém, o Meso destaca que a consecução dessa nova ordem, né, só é concebível ao suplantar o capital do processo sociometabólico e estipar dessa maneira, né, a centrifugalidade, né, a palavra que Mésaros usa no texto, né, a centrifugalidade das células constitutivas há muito estabelecidas no intercâmbio social. As formações estatais do sistema do capital se apresentam atualmente muito perigosas, né, dada a sua situação histórica contemporânea, baseada nessa centrifugalidade antagônica das células constitutivas do sociometabolismo produtivo estabelecido, onde a regulação por parte do Estado se torna um mecanismo de legitimação das determinações antagônicas mais profundas da sociedade, né? Como capital, trabalho, riqueza, pobreza, né? Alienação e emancipação, né? Ou seja, todas as contradições, né, históricas produzidas no plano, né, da própria lógica de funcionalidade do capitalismo, né? Então, só uma verdadeira redefinição qualitativa, né, diz Mésaros, das atuais condições históricas, em um sentido praticamente sustentável, pode consubstanciar uma sociabilidade efetivamente equânime, erradicada do próprio capital, né? Porque a lógica de reprodutibilidade social do capital, né, ela tem como base fundamental, né, a expropriação do trabalho, né? Consequentemente, esse mecanismo inerente à funcionalidade do sistema capitalista de produção produz antagonismos inconciliáveis, né? Nós vimos nessa pandemia que acometeu o mundo, né, muito severamente o Brasil, com mais de 600 pessoas mortas, os mais ricos enriqueceram, né? E os mais pobres empobreceram, né? Então, assim, a manutenção da desigualdade social é um elemento constitutivo do aparato, né, ou da engrenagem da reprodução social do capitalismo, né? Bem, os arautos da democracia representativa buscam reduzir as soluções dos problemas mais graves, né, enfrentados hoje pela humanidade, como a fome, né, a miséria, o desemprego, a falta de saúde, a falta de educação de qualidade, a violência, né, urbana, a violência de gênero, né, o racismo, né.
esses arautos, que o Mésaros chama, né, da democracia representativa, eles buscam reduzir essas soluções, né? As soluções dos problemas mais graves, né, hoje enfrentados pela humanidade, a chamada igualdade formal da lei, né? Quando o que se configura, na realidade, objetiva, é a mais evidente falta de igualdade substantiva na dimensão política de regulação do Estado, né? E onde, efetivamente, elas não podem ser encontradas, né? Então, nós podemos perceber, no plano da realidade capitalista, né, da sociabilidade burguesa, que não existe, efetivamente, uma igualdade social, né? A igualdade, ela é um preceito apenas formal, no âmbito da lei, mas não se concretiza na realidade, né? Mas os apologistas, né, da democracia neoliberal sustentam isso em seus discursos, portanto, para reproduzir um imaginário social, né, que legitime, né, portanto, esses mecanismos próprios da forma de organização social capitalista, né? Só há a saída desse círculo vicioso autodestrutivo, né, diz o filósofo marxista, pela via do que ele chama de democracia substantiva, né? E aqui o Mésaros também lança uma polêmica, né? Na qual necessariamente prevalece uma autorrealização, ou melhor, uma autorrealizável regulação do modo de existência dos indivíduos, em condições sociais efetivamente construídas por processos sociometabólicos autodeterminados, né? Como o controle por parte da classe trabalhadora do próprio processo produtivo e a posse dos produtos do seu trabalho coletivo, né? Nesse âmbito da história do pensamento político, né, o Mésaros diz o seguinte, né, descobrimos que a preocupação fundamental das teorias do Estado, debatidas de Platão e Aristóteles em diante, sempre esteve voltada para as diferentes formas em que as modalidades de tomada de decisão em geral, com seus benefícios ou suas desvantagens rivalizantes, podiam ser elogiadas ou criticadas, né? Uma forma ou outra do Estado, ou das constituições correntes, na visão de Aristóteles, foi sempre considerada como o modo necessário e abrangente de tomada de decisão. Assim, também a esse respeito, diz Mésaros, podemos testemunhar uma mudança significativa por volta do século XVIII, né? Quando o Estado como tal, né, o Estado moderno, começou a se tornar objeto de reflexão crítica, em contraste com o questionamento apenas dos méritos relativos às diferentes formas de o Estado sobrepor-se na vida social como árbitro, último, em todos os principais assuntos, né? Ou seja, é a dominação total do Estado sobre a vida social, né? No percurso dessa reflexão histórica, Mésaros ressalta que os processos revolucionários do final do século XVIII e do preâmbulo do século XIX trouxeram consigo não só um aumento da consciência de classe e dos antagonismos de classe, tal como do impacto de algumas grandes guerras entre os estados constituídos, né? Mas também a crise do processo político em si e a legitimação necessária de que as velhas maneiras de lidar com essas crises já não podiam ter funcionamento. Nesse sentido, a análise dessas condições socio-históricas confrontou os principais teóricos da época com a questão quase impeditiva de abordar, né, aqui nas palavras de Mésaros, a legitimidade ou não da própria lei. É com Hegel, diz Mésaros, que surge a ideia de uma solução mais grandiosa para os problemas sociais, enunciada em plena concordância
com sua perspectiva de classe burguesa, né? Notadamente em sua obra Filosofia do Direito. Mesmo reconhecendo os antagonismos sociais de seu contexto histórico, Hegel reiterou, com uma firmeza classista justificada, a legitimidade indubitável da lei, né? É nesse sentido que, em termos gerais, que para Hegel, o Estado, enquanto esfera superior de eticidade, de exteriorização do espírito absoluto, né, e o lugar de realização das liberdades plenas, superaria as carências e misérias próprias da sociedade civil, né? Mézaro situa aqui o liberalismo, né, esta corrente de pensamento político-econômico que se apresentou no proscênio histórico no mesmo período das insurreições revolucionárias do século XVIII. O programa do liberalismo sempre assumiu, em relação à legislação e gestão social, o status de representante legítimo do conjunto da sociedade. Suas proposituras, em geral, visavam instituir melhoramentos significativos, com o objetivo de dirimir os problemas em erupção e os conflitos da evolução revolucionária. Todavia, nem sempre bem delimitado no quadro estrutural da ordem vigente, criticando-o apenas superficialmente. Dessa forma, o liberalismo não tomava em consideração a dimensão histórica da constituição dos Estados, nem tampouco sua legitimidade questionável, representava qualquer problema. De forma mais direta, o liberalismo foi caracterizado tanto pela evasão sistemática dos fundamentos, incluindo a questão da legitimidade do processo legislativo, além dos termos técnico-processuais, quanto de uma forma positiva, né, diz Mésaros, pela defesa de melhorias sociais e políticas ilimitadas, incluindo a extensão da concessão estruturalmente controlável para as eleições parlamentares. O Estado, numa perspectiva liberal, né, tem um limite muito definido, né? O liberalismo, enquanto perspectiva política e econômica sustentadora do Estado burguês, né, tem a função de perpetuar os privilégios da classe dominante, né, e conceder para o povo, né, ou, na linguagem hegeliana, para a sociedade civil, apenas, né, vamos dizer assim, o suficiente para a sobrevivência. Né? Ou seja, o liberalismo, na concepção de Mésaros, nunca poderia estar a favor de uma sociedade equitativa, né? Mas apenas uma sociedade mais equitativa, né? O que sempre representou muito menos do que equitativa, né? Ou seja, efetivamente, o liberalismo não representa, nunca representou e não representa, né? E por extensão, o neoliberalismo, a socialização da riqueza materialmente produzida pela classe trabalhadora, que é expropriada pelo capital, né? Então, ou seja, não há igualdade substantiva na sociedade burguesa, né? Por quê? Porque o liberalismo sempre fechou os olhos para o fato embaraçoso de que uma melhoria significativa visando uma sociedade equitativa só pode resultar de uma mudança fundamental na estrutura da própria produção, né? Afirma Mésaros. Portanto, o Estado, na sua estruturação, na base material antagônica do capital, não pode fazer outra coisa, né, a não ser auspiciar a ordem sociometabólica vigente, né? Justificar os interesses da burguesia em detrimento da maioria da população trabalhadora, né? Defendê-la custe o que custar, independentemente dos riscos para o futuro da sobrevivência da espécie humana. Ou seja, o capitalismo, ele não tem preocupação com a natureza, com a ética humana, com o bem-estar social. Isso não há, o capitalismo não está preocupado com isso, né?
Nós estamos na iminência do colapso, né, da sociedade humana em virtude dessa lógica destrutiva da produção capitalista, mas não há preocupação com relação a isso, né? É exatamente nesse sentido que, para Mésaros, isso representa o tamanho da montanha, né, que não pode ser ignorado, ao tentarmos transformar positivamente nossas condições de existência. Então, são essas circunstâncias histórico-sociais que se desdobram da crise estrutural irreversível do capital, né, onde o Estado se afirma e se impõe como a montanha que devemos escalar e conquistar. Ou seja, nenhuma revolução socialista pode ser possível sem a tomada e a destruição do Estado, né, que é um organismo central, né, de legitimação dos interesses da classe dominante, entenda-se burguesia, né. Com efeito, o fato concreto é que, no modo de produção capitalista, a violência se torna um sintoma intrínseco à lógica de funcionamento do próprio sistema. Uma violência que perpassa o cotidiano e se expressa pelas formas mais aviltantes de exploração do trabalho e reprodução do capital: a prostituição, o desemprego, a miséria social, o analfabetismo, o trabalho de crianças, a corrupção política, a exploração sexual infantil, o tráfico de drogas, né, as favelas, o vergonhoso e desumano sistema prisional, né. Cito aqui o caso do Brasil, né, que possui uma das maiores populações carcerárias do mundo em situação de precarização profunda. A opressão contra as mulheres, os pobres, os negros, etc. Todos esses graves problemas produzidos, né, pela sociedade capitalista é reproduzida e perpetuada pela realidade política do Estado, né, que não consegue suplantar substantivamente essas condições sociais vigentes, né? E quando a gente fala aqui Estado, nesse sentido, é o Estado que incorpora todas essas dimensões, né? Por isso a economia não está desvinculada do Estado, né? O mercado. O sistema do capital, ele é fundamentado em 3 esteios interligados, né? Capital, trabalho e Estado. Nenhum deles pode ser abolido por si mesmo, né? As tipificações peculiares do capital e do trabalho assalariado, em suas personificações historicamente dadas, podem ser juridicamente eliminadas e reconstituídas, mas não o capital e o trabalho como tais. Em seu aspecto mais substantivo, de constituição como são encontrados na ordem sociometabólica, né, capitalista. A verdade que deve ser lembrada, diz Mésaros, é que tudo que pode ser destruído, tudo que pode ser destruído também pode ser restituído, né? E até hoje isso foi feito, né? No que diz respeito à existência fática, né, do Estado. Para concluir essas reflexões gerais sobre a concepção do Estado em Mésaros e a sua consequente supressão, né, nesse livro A Montanha que Devemos Conquistar, o sentido essencial da existência do Estado moderno é garantir a sustentabilidade sociometabólica da reprodução material do capital. Esse é o sentido da existência do Estado moderno. Assim, podemos entender que a dominação do capital sobre o trabalho é de ordem econômica, né? E não meramente política. Mas a política tem a função de garantir essa continuação da dominação material do capital, enraizada de forma estrutural, né? Afirma Mésaros que, por consequência, a dominação do capital não pode ser destruída no âmbito da política, mas apenas garantir sua organização formal, né? Para o filósofo húngaro, a montanha que devemos conquistar parte desse esforço de compreensão de que o Estado é, em um sentido, mediação por excelência, pois articula a totalidade das relações internas da sociedade, da economia, da cultura, da justiça, etc.
e as incorpora também à estrutura global da organização social dominante. A tomada do poder do Estado, mediante um processo revolucionário, com a finalidade de suprimi-lo, constitui um momento dialético fundamental de transição político-social para a consolidação de uma efetiva emancipação humana. É elementar a preocupação de Mésaros com os limites atingidos pelo sistema de reprodução material do capital, o que põe em risco a sobrevivência da própria humanidade, não obstante a dominação e destruição da natureza em curso. A necessidade e a urgência histórica da construção de uma outra ordem sociometabólica, né, pautada na organização social autodeterminada da produção material e o controle nacional da riqueza socialmente construída é um fim a ser buscado, né, mediante uma toma de decisão política radical e consciente. O anseio por constituir uma nova forma de organização político-social não pode passar pela reivindicação ideal de realização de um Estado formal, né, mas pela necessária construção concreta e historicamente viável da alternativa socialista. Portanto, a viabilidade histórica e a sustentabilidade prática de uma alternativa real, como o socialismo, que poderá tornar possível um modo de vida social pautado em princípios humanamente racionais, deve estar no horizonte de todos aqueles e aquelas que acreditam, sinceramente, na possibilidade concreta de um movimento revolucionário que ponha fim ao capitalismo. A realização desse projeto histórico, ou seja, a alternativa autêntica socialista, só poderá ser viabilizada, de acordo com Mésaros, sobre a base material da apropriação racional planejada, né? Ou seja, a produção racionalizada da riqueza social, e condicionada do trabalho excedente, produzido por todos os indivíduos associados livremente. Onde cada um onde cada um coletivamente possa realizar e satisfazer suas aspirações no seu tempo disponível, baseada em uma igualdade substantiva e espírito de solidariedade, né? A alternativa socialista põe no seu horizonte, né, a possibilidade concreta dos trabalhadores produzirem a riqueza material e se apropriarem dela para a satisfação de suas necessidades materiais e espirituais. Essa possibilidade não é uma utopia, ela é uma possibilidade histórica concreta. E cabe ao conjunto da classe trabalhadora a construção desse movimento, que não pode definhar, né? Porque acreditamos plenamente que a alternativa ao capitalismo é o socialismo. Então, pessoal, fica aqui essas discussões gerais, num tom de polêmica. Espero que vocês reflitam sobre isso, questionem, façam críticas, e que a gente possa debater, né, as possibilidades, né, de construção concreta de um movimento alternativo ao capitalismo, que entendemos ser o socialismo. Um grande abraço a todos e todas. Marconi. Pronto, Fred, essas foram minhas elucubrações. Por sinal, muito boas. Obrigado, camarada. Eu, de certa forma, eu até forcei o Mésaros a falar coisas que ele não fala. Mas, enfim, essa liberdade. O Mésaros é um grande, né, um dos últimos, né, grandes teóricos marxistas, né, no Com certeza, Fred. De forma totalizante, né, a realidade, e mais ainda de ter uma intervenção militante, né, porque o Mésaros, exatamente, quando estava vivo, apoiava o MST, foi à Venezuela, né, tinha proximidade com organizações comunistas na Itália, ou seja... Isso que o pessoal lá não diz, né? Eles são o Mésaros teórico, mas há o Mésaros político-prático, né? Exatamente. Que você está destacando aí muito bem.
como marxista. Então, acho que isso você expôs muito bem, né? Quem tiver Obrigado, interesse, Fred. faça comentários. Você falando isso, eu me sinto seguro para debater com qualquer um. Peçam, indiquem temáticas, né? Se tiver alguma dúvida, né? Que a gente Isso. vai, prepara vídeos, a gente pode até preparar uma live, né, Pode para ser, Fred. as Ótimo. perguntas, né? E eu acho que é importante, assim, que o camarada Marcondes destacou, é que é uma cor básica e elementar, né? Que devia ser assim o ABC. O ABC. O ABC, que é a primeira coisa. O capitalismo só quer lucro. Só Só. pronto. Certo? Inclusive, os avanços do capitalismo, historicamente, é porque ele procurou romper com os limites aos lucros, né? As revoluções. Exato. Fred, e uma coisa que pouca gente diz que é o seguinte: as conquistas que a classe trabalhadora teve ao longo da história, mais recente, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, não foi uma concessão benevolente do capitalismo, foi às custas da luta da classe trabalhadora. Aumento salarial, diminuição da jornada de trabalho, o bem-estar social, mínimo que uma parcela, sobretudo o primeiro mundo, teve, não foi o capitalismo que concedeu, foi greve, sangue, luta, né? Isso. Então, a primeira é isso. E a segunda coisa que o Marcondes, né, a partir das reflexões que ele fez, é a natureza do Estado, né? O Estado não é uma coisa que está lá em cima, puro, né? Aí você ajeita uma coisa aqui, ajeita outra ali, e ele vai mediar os conflitos, vai resolver, aí você vai, conquista um governo, conquista uma maioria parlamentar, né? E você está tudo resolvido, né? O Estado, né, como diz, né, popularmente, é unha e carne com a estrutura capitalista. Né? É uma das funções, né, desse mecanismo capitalista. Então, se você quer superar o capitalismo, necessariamente você tem que ultrapassar o Estado, né? Que no caso é o Estado burguês, né? Que é o Estado capitalista. Pois, gente, assim, muito obrigado, Marcondes, sempre é um prazer, né? E eu aprendo muito, acho que todo mundo aprende muito com você, e nós vamos continuar com esses vídeos, né? Aprofundando qualquer reflexão que a gente tem, certo ou errados, nós vamos divulgar nossas reflexões. Com certeza. E isso, no mínimo, né, faz alguma coisa avançar, né? Inclusive a nossa capacidade de compreender a realidade e intervir sobre ela. Então, mais uma vez, se inscrevam, deem o like e divulguem, tá certo? Então, gente, muito obrigado. Até a próxima.